E aí, povo que curte videogame, hashtag daqui a pouco é 2016, nossa, ufa. Né, season finale? Tá difícil. Bem-vindos ao Gamepad, é o programa que te conta os paranauês, para você manjar mais os paranauês. E na semana passada a gente deixou com um cliffhanger do que acontece com os jogos de plataforma em 1996. E esse ano foi muito importante porque tanto Sega quanto Sony quanto Nintendo estavam apresentando aí seus novos mascotes, ou seus mascotes para os consoles da outra geração. A Sega teve um problema com o Sonic X-treme, que era para ser o primeiro jogo 3D do Ouriço Azul, e ele nunca saiu. A Sony, por outro lado, foi muito esperta. E ela se juntou com uma empresa chamada Naughty Dog, que na época era uma novata. E sabe que eles criaram Crash Bandicoot. E ele ficou o mascote aí não oficial da Sony por anos. Enquanto isso, a Nintendo lançaria o que é muito importante e excepcional. Eu sei que toda vez que eu falo de Mario parece, nossa, é muito importante e excepcional, mas é verdade, gente. Super Mario 64 mudou tudo. Não tem o que fazer. Ele era um jogo incrível, porque o que acontece é, quando você tem mais dimensões, você tem mais exploração, você pode ter mais puzzle, você pode ter mais combos e mais colecionáveis. A sua câmera tem que se tornar mais dinâmica. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que eu joguei Super Mario 64 com meu irmão, e a gente não conseguia jogar porque a gente não conseguia parar de rir, porque a gente nunca tinha controlado um personagem para todas as dimensões. Então a gente não sabia o que fazer com aquilo, sabe? Quando você anda meio pro lado, você começa a andar meio na diagonal, isso era inexistente antes. E é por isso que é tão importante. Outra coisa bacana é que quando você tem 3 dimensões, as plataformas podem ser mais difíceis de serem alcançadas. E isso também acrescenta uma camada a qual a gente não estava acostumado. E é claro que nessa época você já tinha gêneros que estavam no seu ápice, tipo FPS ou RPG. Mas mesmo assim, o plataforma se manteve muito bem, ele vendeu muito bem. Ele conseguiu manter alguns consoles. Alguns exemplos notórios são Banjo-Kazooie, Spyro, Donkey Kong e o primeiro Tomb Raider, que também é um plataforma. Eu também acho que você deveria conhecer alguns jogos muito malucos e imaginativos. Um dos meus favoritos é Psychonauts, que é bem bacana. Jak and Daxter é muito legal. Ratchet & Clank, que tem uma mecânica meio de tiro, vale a pena. E também tem Rayman. Mas sim, rolou um declínio na época, porque essa é uma coisa meio sazonal. A gente ama muito um gênero, depois a gente deixa de amá-lo. Muito normal. Por exemplo, mesmo o adorado e amado Sonic Adventure não vendeu o suficiente para salvar o Dreamcast. E todo mundo estava achando na época que isso ia rolar. Rolou ou não rolou? Por quê? Porque a gente já estava um pouquinho cansado dessa mecânica, que é uma pena. Mas tudo bem, porque depois de 2007, a gente volta a estourar de vendas nas plataformas. Super Mario Galaxy meio que trouxe isso de volta, mas eu acho que foi Little Big Planet em 2008 que permitia que você criasse suas próprias plataformas, que fez com que o gênero voltasse a ter um boost. E daí foi meio que para todos os lados. A gente redescobriu o valor disso. Até mesmo, por exemplo, em portáteis. No Nintendo DS, no Super Mario Bros., vendeu tipo 18,5 milhões de unidades. E daí o que ele fez é abriu a porteira pra gente fazer um monte de remake de jogo em 2D. Daí teve remake de Contra, teve Bionic Commando, porque afinal a gente gosta de tudo isso, mora no nosso coração. Teve alguns indies que venderam absurdamente bem e que se focaram muito nessa coisa do plataforma 2D. Entre eles, o que você deveria conhecer são o Braid, que eu acho muito incrível, porque a história é maravilhosa, tem Limbo, tem A Boy and His Blob, tem Trine, tem Shovel Knight, tem Super Meat Boy. Super Meat Boy. É muito difícil e é muito legal. E os indies meio que ajudaram a gente a reviver isso, porque é um jogo simples de fazer e, ao mesmo tempo, não é simples da gente compreender. Sabe como é que é? Sempre você pode colocar uma mecânica nova. Sempre tem algo maluco aí para colocar nos jogos de plataforma, exatamente por ele não ser um jogo de gênero puro. Lembra que eu estava te contando essa coisa dele não ser puro? Pois é. Por conta disso, rolaram vários subgêneros. E vamos falar deles agora, para você conhecer um pouco melhor. O puzzle de plataforma, obviamente, você tem a mecânica da plataforma, enquanto você tem que resolver quebra-cabeças. Eu falei de Door Door, que é de 1983, é o primeiro. Um dos mais celebrados e amados é The Lost Vikings, que também está nessa categoria. E os que eu acho inovadores são Braid e Portal. Portal é um puzzle de plataforma. Run and Gun é um daqueles favoritos dos fãs. Você mais atira do que corre, mas tudo bem. Contra Earthworm Jim, Metal Slug, todos esses são run and guns. Eu gosto muito
dos cinematics, então é tipo plataforma cinemático, porque ele tem uma profundidade de movimentação e geralmente seu personagem é muito vulnerável, então se você fizer alguma coisa você morre. Prince of Persia é assim, Limbo é assim, Flashback é assim. Outra coisa que é muito legal e que criou tipo os Metroidvanias são as plataformas de aventura. Claro, joga Metroid, joga Castlevania, foram eles que criaram essa coisa muito louca, mas eu também te recomendo jogar, por exemplo, Cave Story ou Shadow Complex. Na minha casa a gente jogava um joguinho chamado Fachanadu. Amor. Amor nostálgico. E como a gente comentou, tem também o plataforma isométrico, que é aquele que mistura 2D e 3D com Congo Bongo. Tem também Night Lore e Sonic 3D Blast. Você pode experimentar aí esses dois. A minha dica essa semana é que você experimente plataformas BR, feitas no Brasil, que eles são legais. O primeiro é Out There Somewhere, que é uma plataforma 2D. Também te recomendo Odalus, porque ele faz realmente inovações no gênero plataforma. Eu acho que vale a pena você conhecer. E o terceiro, se você gosta de uma coisa mais 3D, você pode tentar o Thorin, que é um jogo brasileiro que também é um pouco de plataforma. Mistura aventura, não é uma plataforma pura, mas é plataforma também. E é isso, eu deixo com vocês aqui uma história resumida, muito rápida, muito louca dos jogos de plataforma. Eu vejo você, na verdade, só ano que vem. Mas se você quiser pedir tema, pode pedir no higienebrasil@higiene.com, porque o Gamepad não vai parar. Não para, semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau.